Muitas são as perguntas que nos fazemos durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Enquanto trafegamos pela Terra, mediante sucessivas existências corporais, traçamos os caminhos e degraus evolutivos que caracterizam os estágios inimagináveis a que o espírito imortal está destinado. Alinhado com as grandes doutrinas e propostas filosóficas, o Espiritismo nos faz ver os objetivos a que o processo encarnatório se destina. A luta interior entre as emanações puramente materialistas até os estágios que demarcam a saga espiritual na busca do autoconhecimento é a grande estrada que o espírito deverá percorrer. Nosso entrevistado de hoje nos apresentará o tema A Saga Evolutiva do Espírito e, por isso, te convidamos a estar conosco. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.
A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema A Saga Evolutiva do Espírito. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. E hoje com o Dr. Joel Summers, procurador do Estado do Paraná, servidor público. Joel, me permita chamar assim, ao invés de doutor, para que nos aproximemos nessa conversa, na nossa reflexão, porque vamos falar de doutrina espírita e vamos falar da saga evolutiva do homem, do ser encarnado na Terra. A doutrina espírita, como outras doutrinas espiritualistas, de certa forma registram, né, esse processo evolutivo do ser humano a partir do processo reencarnatório. Como é que a doutrina espírita ela descreve o processo evolutivo enquanto estamos encarnados? Olha, eu acho que é importante destacar, em primeiro lugar, que quando a gente fala em doutrina espírita, nós estamos falando de uma doutrina dos espíritos. Perfeito. E nós que estamos numa dimensão material, estamos encarnados, nós temos algumas informações que nos chegam a respeito do processo da mediunidade, isso desde meados do século XIX, e desde então os espíritos têm falado um pouco a respeito dessa organização que é deles, portanto dos espíritos, e da qual nós proviemos e um dia para ela retornaremos. Quando os espíritos falam a respeito de algumas questões, eles sofrem o mesmo limite que alguns ramos do conhecimento sofrem em razão da nossa própria linguagem. Então, tem determinados setores do conhecimento espiritista que são pouco explorados exatamente em razão da nossa limitação, até mesmo da linguagem que nós utilizamos. Por exemplo, nós não sabemos como que o espírito é criado. Nós sabemos que os espíritos dizem que Deus não para de criar os espíritos, mas nós não temos uma informação descritiva, completa, de como que esse processo acontece. Temos algumas propostas que tentam descrever, como por exemplo da grande síntese de Pietro Baldi, mas assim, em nenhuma delas nós temos uma unanimidade de acolhimento, até mesmo por parte dos próprios espíritos que orientam a doutrina. O que nós sabemos é que a criação parte sempre dos seres mais simples e vai em direção aos seres mais complexos. E na própria doutrina se utiliza muito de uma linguagem poética para explicar ou dar um rumo, uma dimensão de conhecimento que, no momento, pelo menos, não há condições de ser melhor detalhada. É muito conhecido um poema oriental que é frequentemente utilizado pelos espíritos para descrever esse processo de evolução, que diz: o espírito dorme na pedra, respira na planta, move-se nos animais e pensa no homem. Nós sabemos que isso mostra uma gradação evolutiva. Não sabemos exatamente como que o ser passa de um reino, do mineral para o reino vegetal e do vegetal para o reino animal. Há pesquisas que já encontraram alguns seres que parecem estar numa transição entre um e outro. Mas o que nós sabemos é que o espírito, que hoje se apresenta como o ser humano, ele provém de uma concepção bem mais simples e se dirige a uma dimensão cada vez mais complexa. Joel, estamos mergulhados, por assim dizer, numa massa gigantesca de espíritos renascidos no corpo físico. Como é que a gente pode dimensionar esses degraus, né, que separam? Porque é notório que há alguns espíritos reencarnados no planeta que estão mais evoluídos que outros espíritos igualmente aqui reencarnados. Como é que a gente separa esse processo? Porque há um degrau evolutivo, né? Veja, algumas ciências se dedicam a fazer esse estudo. E é evidente que
em termos de ciência material, a ciência chamada oficial, ela tem alguns protocolos. E esses protocolos estabelecem um método determinado. Quando os espíritos falam a respeito dessas gradações, inclusive na própria obra doutrinária existem algumas descrições de como se fossem degraus evolutivos mesmo, desde espíritos imperfeitos até espíritos ditos perfeitos, passando por uma série de gradações. Mesmo essa escala evolutiva, ela nos parece ser exemplificativa. Sim. É aquilo que foi possível ser descrito na época em que foi descrito. Ela é mais didática, digamos assim. Talvez mais didática. O que nós vemos é que, por exemplo, no Livro dos Espíritos há um ponto em que é dito assim: nós sabemos do estágio de evolução do espírito sobre a matéria quando observamos a influência da matéria sobre ele. Então, quanto mais a matéria se sobrepõe ao espírito, demonstra um grau de evolução ainda imperfeito. Quanto mais o espírito se sobrepõe à matéria, demonstra um grau de evolução maior para o espírito em relação à matéria. Qual é o objetivo de descrever, ou objetivos de descrever esses estágios evolutivos na Terra? Olha, quer nos parecer que é mostrar que esses estágios levam para uma condição, para uma dimensão de liberdade, uma dimensão de plenitude, no sentido de um aprendizado completo daquilo que os próprios espíritos chamam de escolaridade da Terra. É muito interessante nós vermos nas mensagens que nos chegaram e que têm nos chegado cotidianamente, desses espíritos desencarnados, falando da Terra como se fosse uma escola. Então, eles mostram como se fosse uma seriação em que o espírito vai passando por determinadas experiências e vai vencendo a escolaridade terrena. Jesus, num dos momentos da sua experiência conosco, ele diz: Deus vai ensinar todas as pessoas. Quer nos parecer que essa frase, ela traduz esse processo evolutivo. Todos vão ser ensinados, todos vão aprender a escola da Terra, de um jeito ou de outro, num momento ou em outro, mas todos nós vamos superar essa seriação. Muito bem, vamos fazer um intervalo e já retornamos com esse assunto, tratando do processo evolutivo dos espíritos aqui no planeta Terra. Um instante só. Aguarde alguns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema A Saga Evolutiva do Espírito. Vamos conferir. Estamos de volta, conversamos aqui com Joel Sammes acerca da questão do conhecimento e as formas de acessar esse autoconhecimento, esse acervo que a criatura traz consigo ao longo das múltiplas experiências como encarnado ou como desencarnado, porque, como um arquivo, de acordo com a sua referência anterior, todas as informações, em princípio, estão postas ali, né? As nossas experiências, exitosas ou não, ao longo da nossa trajetória espiritual. Queria retomar uma questão, Joel, que às vezes, quando a gente fala em acessar esse processo de autoconhecimento, ou nas práticas de meditação, normalmente isso se constitui, digamos assim, pelo senso comum, como um processo místico. Pelo que você falou, não há nada de misticismo nisso. É um processo prático, bem orientado, que busca efetivamente indagar esse ser interior para se descobrir. É isso mesmo? Eu tenho a impressão que a palavra místico e a palavra misticismo, elas precisam ser melhor conceituadas, né? Perfeito. Talvez em autores renomados e bem consistentes, falar em experiência mística é falar de uma experiência espiritual importante. Certo. Né? Mas assim, nós não vemos essa referência na obra espírita. Trata-se de fazer com que o espírito acesse a si mesmo.
nessa sua bagagem histórica para poder desempenhar melhor a experiência atual, trazendo para si, revelando-se a si mesmo como capaz de determinadas situações, determinados procedimentos que ele não havia percebido. Então nós estávamos falando daqueles minutos de silêncio, em que a pessoa se pergunta: quem sou eu? E essa frase, que mais parece uma senha, ela pode estar presente em todas as vezes que nós fizermos a prática. Só que é como aquelas pessoas que foram crianças no interior e que tiveram a oportunidade de ter um poço d'água no quintal de casa, certamente brincaram de jogar pedras no poço, e o divertimento era jogar a pedra e ficar esperando o momento em que a pedra toca a água e faz aquele som metálico, né? Metálico, interessante. Então, quando nós perguntamos quem sou eu, é como se jogássemos essa pedra na água do poço e ficássemos esperando o contato com a água. Então, quem sou eu? E o que sobrevém quando eu faço essa pergunta? Na verdade, nós faremos esse processo, esse exercício diariamente, se possível, e todos os dias estaremos com uma contingência de vida distinta. Desafios novos, sofrimentos novos, alegrias novas, essa diversidade pela qual todos nós passamos. Então, embora estejamos fazendo no mesmo horário, a mesma proposta, a mesma experiência, talvez a mesma pergunta inicial, nós já somos diferentes. E o que nós vamos percebendo é que, com o passar do tempo, nós sentimos que estamos um pouco mais pacientes. Nós sentimos que temos um pouco mais equilíbrio. Nós sentimos que estamos dispostos a tolerar as outras pessoas. Nós sentimos que somos capazes de ouvir mais do que falarmos. Nós vamos como que nos desapegando de algumas coisas que nos embaraçam a experiência evolutiva terrena. Isso com um simples procedimento de nos ouvirmos, porque esse conhecimento já está conosco. Isso está posto no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga onde é que está escrito a lei de Deus. E os Espíritos dizem, na consciência de todas as pessoas. De fato. Estamos num momento, parece, muito grave no planeta Terra, onde as pessoas, por qualquer razão, não vamos aqui discuti-las, não tem mais tempo para si, para a família, para as questões da alma, para as questões do espírito. Pelo que você está nos falando, esse processo de mergulho, de visitação desse acervo interior, ele se constitui num elemento altamente terapêutico e observamos que as pessoas estão enfermando, quem sabe não fisicamente, mas psiquicamente. É uma recomendação que a gente poderia fazer à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita, no sentido de que a meditação, ou esse visitar-se interiormente, se constitua num processo de, não só de autoconhecimento, mas também de autoajuda, a fim de que a pessoa se situe melhor no âmbito da sua encarnação? Tem um ditado oriental que diz: quem não reflete, repete. Isso, do ponto de vista reencarnatório, é muito correto. Né? E os espíritos, quando fazem essa proposta, e isso é uma proposta dos espíritos desencarnados orientadores, como falei, Joana de Ângeles, F. Alexander, eles vêm e propõem que os espíritos, as pessoas em geral, se dediquem a esse exercício de autoconhecimento por meio da meditação. Quando fizermos esse exercício, nós vamos sentir melhor a nossa humanidade, vamos sentir melhor a nossa condição espiritual. Falaremos melhor com os espíritos que nos protegem e nos orientam. Sentiremos melhor as orientações do Criador, porque elas já estão conosco. E nós vamos então treinar, ainda que por alguns minutos diariamente, ouvi-las. De modo que quanto mais fizermos essa experiência, em breve talvez alcancemos em algumas encarnações aquilo que aqueles grandes sábios da humanidade, grandes mestres da humanidade diziam: a meditação é a continuidade da vida. Nós estamos continuamente em meditação, encarnados
ou desencarnados. Mas para nós ocidentais, que temos tanta dificuldade de organizarmos o nosso pensamento, quem sabe 15 ou 20 minutos todos os dias seja o grande começo. Muito bem. Muito obrigado, Joel, pela sua presença. Recomendamos aqui, à luz dos ensinos da doutrina espírita, as reflexões feitas. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Haroldo Dutra Dias. O Espiritismo é uma religião cristã? Se tem uma coisa que eu quase não tenho certeza de nada na vida hoje. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta disso. Se nós pegarmos a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi reduzida, né, que eram questões menores, né, a questão 333, está lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Está lá, vide Jesus. E depois, quando ele faz a segunda edição, ampliando o número de perguntas, ela deixa de ser 333, passa a ser 625. Eu acho que isso responde. Não é? Se Jesus é o tipo mais perfeito, ele é o guia e modelo, a nossa raiz mais profunda é o Evangelho, é o Cristo. Agora, se nós temos uma compreensão de cristianismo enquanto um movimento humano religioso, aí é outra história. Não é? Porque o que os homens fizeram da lição do Cristo é problema dos homens. São questões dos homens, são o que eles conseguiram fazer. Não é? E nós sabemos que esses homens somos nós. Não é? E a gente andou cometendo aí uma pequena margem de erros, né? 99,5% e 0,5% de acerto. Mas não tem problema, porque a função da evolução é corrigir, aprimorar. Né? Nós temos aprimorado. E com a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de, está dito lá, na 627 em diante, na questão do Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho está o germe de toda a verdade, todos os erros que se amontoaram sobre ele são de origem humana. Então nós temos a oportunidade, com a doutrina espírita, de delicadamente, com compaixão, com responsabilidade, tirar os equívocos, devagarzinho, tirando, para que o núcleo de luz do Evangelho resplandeça novamente nos corações. Tanto que a obra magna, ela está ali no centro da codificação. 2 de um lado, 2 do outro. Né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o céu e o inferno e a Gênesis. E no núcleo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque os Espíritos estão interessados na renovação espiritual, no homem renovado. E esse projeto tem nome, ele chama-se O Homem de Bem. O projeto se chama O Homem de Bem. O objetivo da doutrina espírita é formar o homem de bem. E Kardec foi cuidadoso e citou lá todas as características. E eu, quando leio aquelas características, eu falo, meu Deus, são muitas vidas. Para adquirir tudo isso, são muitas vidas. Daí o vínculo com o Evangelho. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Espiritualidade em gotas. A essência do homem.
Pergunta 88 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos têm uma forma constante, limitada, determinada? Os espíritos responderam: para vós não, para nós sim. Se quiserdes, ele se expressa como um clarão, uma centelha etérea, uma chama. Foi a resposta oferecida pelos benfeitores da humanidade a essa questão que nos desafia o entendimento de quem somos. Olhamos-nos e nos percebemos como um ser puramente concreto, material e tão somente. Nos identificamos com o corpo como se fôssemos um corpo e não como se estivéssemos num corpo. A nossa relação com o corpo de identificação é de tal ordem que quando nos referimos a nós mesmos no campo da espiritualidade dizemos o meu espírito, quando na verdade nós somos o espírito. E temos um corpo, poderíamos dizer o meu corpo, mas não o meu espírito. Assim, a espiritualidade define claramente a nossa natureza essencial. Somos luz que nos expressamos através de uma estrutura corpórea e nos colocamos no mundo para nos relacionarmos e fazermos o nosso grande aprendizado através de uma jornada humana. Não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual, somos espíritos fazendo uma jornada humana. E a nossa identidade mais profunda, que está para além do ego, para além da personalidade, é a nossa identidade luminosa, é a nossa caracterização de que somos luz, efetivamente luz. Talvez aí possamos entender, nessa nossa relação com a espiritualidade, com o divino, de que Deus efetivamente é espírito, em maiúsculo, como Jesus respondeu à mulher samaritana, e de que nós somos espírito, com letras minúsculas, porque somos os seus filhos. Aí dá para compreender a fala bíblica que expressa de que a divindade nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos luzes vindo da grande luz. Ao invés de compreendermos de que nós somos seres humanos e criamos um Deus humanoide, um Deus semelhante a nós, com todas as nossas imperfeições, dificuldades e limitações. Por isso, a resposta é cabal e vai ao encontro dos nossos anseios mais profundos. Estamos para além do corpo e, portanto, podemos nos perceber para além da morte, para além da doença, para além de uma estrutura física limitada circunstancialmente, porque a nossa essência ela é subjetiva e estamos vestidos de uma objetividade circunstancial para nos relacionarmos no mundo e aprendermos a amar, desenvolvermos a nossa intelectualidade, a nossa beleza espiritual e assim nós nos identificamos com o divino nessa relação de profunda espiritualidade, de filhos com o Pai, de espíritos com o grande Espírito Criador do Universo. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.